Meu coração está cheio de alegria. Muito feliz de estar com minha família aqui do Brasil. Povo precioso que Jesus ama. E eu também amo. Eu quero compartilhar a obra de Jesus no meu coração, que foi muito real e foi muito tremenda, muito preciosa. E eu quero, desde já, falar que se Jesus mudou minha vida e tem mudado, Ele pode mudar a vida de qualquer pessoa. Tem esperança para qualquer um. Eu quero começar em João 1, verso 12. Nada é impossível para Ele. Fala assim, mas a todos quanto o receberam, receberam a Jesus e o saudaram. Deu-lhes autoridade, poder, privilégio e direito de se tornarem os filhos de Deus. Isto é, aqueles que creem em seu nome, aderem, confiam e dependem a Ele. O que isso significa? Que a qualquer um que aceita, que sauda e recebe o que Jesus fez por você, você pode ser feito filho dele. Ele nos criou para a gente ser filhos dele. E é isso que eu quero falar hoje de manhã, porque na nossa vida nós somos criados para ser, Ele nos criou para a gente ser filho dele. Ele nos criou para nós nascermos de novo, para nós o conhecermos, para a gente fazer a vontade dele, porque é o único jeito que você vai ser feliz. Ou então, nós vamos viver a nossa vida, a vida diária, sempre buscando e nunca achar qual que é o verdadeiro propósito para a nossa vida. E aí, no dia do juízo, ele virá para nós e falarmos, apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Eu não quero que isso aconteça comigo, eu não quero que isso aconteça com ninguém aqui. Ele fala que não deve, no verso 13, seu nascimento nem ao sangue, nem à vontade da carne, aquela da vontade de um impulso natural, nem à vontade do homem, aquela de um pai natural, mas a de Deus. Eles são nascidos de Deus. Esse que é o desejo e o propósito do coração de Deus para nós. E com relação à minha vida, eu sei que muitos de vocês sabem que quando eu fui para os Estados Unidos, um pouquinho antes de eu ir, eu estava num momento muito crítico, né, Sara? Muito crítico da minha vida. Porque todo mundo vai chegar num momento que você vai ter que passar pelo fogo. O que é pelo fogo? É pelo fogo refinador de Deus, de Jesus te purificando para você se tornar filha dele. E é uma coisa boa, porque no final, depois que você passa por isso, e você vai continuar passando o resto da sua vida, é uma coisa boa, você vai ver que Jesus é tudo. Ele é tudo para nós. Nada mais vale, nada mais nessa terra vale para mim. Carreira, o que você faz na profissão, faculdade, nada mais. Eu estava para ir para fazer o vestibular, para ir para a faculdade, para direito. Ia entrar com a Sâmara, com os meninos. Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? O que eu faço da minha vida? O que vai acontecer? Aquele tormento que todo jovem, aqueles demônios vêm atrás da gente para nos atormentar, para trazer aquela pressão. Mas eu tinha um clamor no meu coração. Um clamor que eu queria servir a Jesus com todo o meu coração. E Ele honra esse clamor. A Maria Alva chegava para mim e ela falava, tem uma luz no final desse túnel, Luísa. Vai ter uma luz no final desse túnel. No natural, eu não conseguia ver, irmãos. Eu não conseguia ver, mas sabe o que eu fiz? Eu cria que Deus estava respondendo as minhas orações. Não importava o que estava acontecendo. Deus, eu escolhi crer. Tem uma luz no final desse túnel, porque a Bíblia fala, bate e continua batendo, e o que vai acontecer? A porta vai se abrir. A Bíblia não fala, talvez a porta se abre, talvez isso vai acontecer, a porta vai se abrir. E é isso que você tem que segurar e agarrar no seu coração, no meio de tanto tormento que os demônios às vezes vêm. Eu quero ler em Efésios 2, 8. Vamos lá.
porque Jesus me deu esse verso e ele me revelou esse verso. Eu fui para os Estados Unidos, eu tinha uma coisa no meu coração, eu estou obedecendo. Eu não podia obedecer a minha cabeça, não podia ir com sentimentos que estavam rolando na minha alma. Eu tinha que obedecer o que Deus me falou. Mas eu quero ler esse verso primeiro, antes de ir para em Gênesis. Vamos ler em Efésios 2:8. Pois é pela graça gratuita. Gratuita, você não tem que fazer nada para conseguir. O favor imerecido de Deus significa que eu não merecia. Eu não mereci isso tudo. Mas foi a graça dele que vocês são salvos. São libertos do julgamento e feitos participantes da salvação de Cristo. Isso é uma coisa muito entusiasmante, porque é pela graça gratuita que foi imerecida. Que quer dizer, eu não merecia isso. Não é de vocês mesmos. Não é obra de vocês. Não veio através de suas próprias lutas. Mas é dom de Deus. O que significa? Não veio porque eu estou fazendo as coisas certinha. Eu não vou fazer isso. Eu não vou olhar. Eu não vou ter esse pensamento. Eu vou obedecer tudo que o John e Maria Alva estão falando. Eu vou fazer tudo que a igreja está falando para eu fazer. Aí eu vou ser salvo. Aí eu vou conseguir ir para o céu. Não é isso. Não é isso que Jesus quer. Jesus está atrás do nosso coração. Jesus está atrás de uma rendição. Chegando para ele, falando: Jesus, eu não sou nada. Eu não sou nada. E é muito simples, irmãos, não é uma coisa difícil. Não é uma fórmula que você tem que ficar pensando como é que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que orar, como é que eu tenho... Ele só quer o nosso coração, ele está atrás do nosso coração. Fala assim, não é por causa das obras, não pelo cumprimento das exigências da lei. Isso aqui está muito claro, irmãos. Não sou eu que estou falando isso é Deus, a palavra de Deus que está nos falando. Para que nenhum homem se glorie, eu consegui, eu fui salvo. Não, é pela misericórdia dele. Para que nenhum homem se glorie, não é resultado daquilo que alguém tem possibilidade de fazer. Assim, ninguém pode orgulhar-se nela ou tomar para si glória. Pois nós somos, olha aqui, a própria feitura das mãos de Deus. Ele nos criou, sua obra realizada. Recriados em Cristo Jesus, nascidos de novo, para o quê? Pudéssemos fazer aquelas obras que Deus predestinou e planejou de antemão para nós. Ele tem um livro para cada um de nós. Ele planejou cada uma das nossas vidas, de acordo com Ele. Ele planejou. Não fui eu, não é o que eu penso, o que eu acho que deve ser bom para mim. Porque, olha só, ele preparou antes de tempos para que pudéssemos, aqui ó, para nós caminhos a ser, e planejou de antemão para nós, caminhos a serem tomados. Que ele preparou antes dos tempos para que pudéssemos andar neles. Significa que ele já preparou o caminho para eu andar. Ele já preparou. Eu não tenho que ficar andando e achando qual caminho que eu vou andar. O que eu tenho que fazer? Eu vou fazer esse vestibular? O que eu vou fazer? Será que eu vou fazer? Ele está esperando a nossa rendição. Ele está esperando nós aceitarmos o que Ele fez para nós. Ele arranjou e aprontou para nós vivermos. Está falando, portanto, está falando vivendo a boa vida que Ele planejou para nós, né? Qual que é essa boa vida? Deus me falou, você está andando nesse caminho todo tortuoso? Ele me revelou isso, você está andando por aí, não sabe para onde que você vai? Ele falou assim, só pisa no meu plano para você. Só pisa no meu caminho e começa a andar. Agora vamos lá para Gênesis, porque isso explica. Eu acho que é Gênesis 12, eu tinha anotado no meu... É 12 que fala de Abraão.
12. Porque ele sempre prepara, ele nos dá palavras, às vezes a gente não entende nossa cabeça, e eu não entendia. Antes de eu ir, eu achava que eu ia ficar 10 dias. Isso eu estou falando, irmãos, porque esse era o caminho que Deus planejou para mim. Mas eu não estou falando, não é para todo mundo ir para os Estados Unidos aí que você vai ser feliz. Não é para você fazer isso, isso e isso é que você vai ser feliz. Cada um de nós tem um caminho que ele planejou, mas basta, olha aqui. O Senhor disse a Abrão, vai, por ti mesmo, para o teu próprio benefício, embora de teu país, de teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus me deu esse verso, eu não sabia. Depois que ele me deu esse verso, eu comecei a chorar. E o choro e os prantos começaram a vir, porque o choro e os prantos, eles dão à luz a vontade de Deus para nós. O choro, quando você se derrama perante Deus, Deus sempre está fazendo alguma coisa dentro de você. Ele está agindo. Ele sempre faz. E eu farei de ti uma grande nação e te abençoarei com abundante aumento de favores. E farei o teu nome famoso e notável. E serás uma bênção, dispensando o bem para outros. Essa que foi a promessa que Deus me deu. E eu comecei a clamar, tua vontade, Jesus, não a minha vontade, a tua vontade para a minha vida. A minha vida não me pertence mais. A minha vida não me pertence, Jesus. Eu te ofereço tudo, Jesus. Eu te ofereço a minha vida toda, tudo que eu acho que eu tenho que ser, tudo que eu acho que eu quero, tudo que eu acho, quem que eu acho que eu vou casar, com quem que eu vou ter, qual casa que eu vou ter, eu te ofereço, Jesus. O Senhor quer a minha vida, Ele quer a nossa vida, irmãos. Ele quer nos abençoar, Ele quer nos fazer significantes. Não é que o nosso nome vai aparecer, é que Ele em nós nos torna significante. Nós nos tornamos uma bênção para os outros. Então foi isso que Deus fez e começou a fazer. Foi simples, um simples sim, Jesus. Porque Abraão fez isso. Abraão fez sim. Ele levantou, ele pegou as coisas dele e ele foi. Mas para onde você está indo? Não sei. O que vai acontecer daqui a 1 ano? Não sei. Você vai para a faculdade? Não sei. Você vai trabalhar onde? Quanto que você vai ganhar? Não sei. Eu sei que eu quero obedecer a Jesus, que é a coisa mais importante dessa terra. Por isso que Ele nos chamou, por isso que Ele nos criou, para nós sermos a criação dEle e ministros dEle aqui nessa terra. E vamos para Isaías 55, que foi uma das Escrituras sempre me encoraja muito. Verso 1. A todos vós, o que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai. Está falando assim, comprai e comei, alimento espiritual, que fala na Bíblia Amplificada. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Na Amplificada em inglês, fala assim, buy, alimento espiritual sem preço, sem dinheiro, simplesmente da rendição que aceita a bênção. Por que você gasta um dinheiro com o que não é pão e tudo que você ganha com o que não satisfaz? Ouçam diligentemente a mim e comem o que é bom, e a sua alma se deleitará em gorduras e alegria espiritual. Vem e compra. Por que você gasta? Nós vamos gastar a nossa vida toda atrás de uma coisa vã, que não vai satisfazer. Não importa o tanto de dinheiro que você tem, você sempre vai buscar mais, não vai te satisfazer. Não vai funcionar. Não importa o que você for atrás, se você não for atrás de Jesus, não vai funcionar. A nossa vida não vai valer de nada. E no final, o que uma pessoa rica pode levar para a eternidade, irmãos? Quanto de dinheiro que vai salvar aquela alma do inferno? Qual que é a carreira que vai nos salvar do inferno? Nenhuma.
Mas o nosso relacionamento com Jesus, o nosso anseio por Jesus, e só Jesus que vai nos salvar. E foi isso que eu descobri, foi isso que Deus me falou. Só simplesmente falando, sim, Jesus. Sim, Jesus, eu vou te obedecer. Sim, Jesus. E eu entrei naquele plano. Você começa a entrar naquele plano e Deus começa a trazer na sua frente tudo que Ele tem para você. Ele trouxe o Caleb, eu nem estava pensando. Nem estava pensando em casamento. Sim, demônios vêm, é isso, é aquilo, aquele tormento, aquela confusão. Mas Ele trouxe o que Ele tinha para mim. Ele vai trazer o que Ele tem para você, não importa o que seja. A profissão, o emprego. Ele vai cuidar de todas as nossas necessidades, porque é promessa dEle. Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Eu sou prova disso. Eu sou um testemunho da fidelidade de Deus, que eu não merecia. Eu dou toda a glória a Ele, irmãos. Eu fui, isso coisas materiais para mim não faz sentido, mas eu fui com um par de pijamas, 4 mudas de roupa, eu não tinha nada. Ele me deu tudo que eu precisava. Eu dou glória a Ele, porque servir a Jesus é a melhor coisa dessa terra. A paz que Ele traz no nosso coração não tem igual. Não tem igual. Se você está com dificuldade, se esses demônios estão na sua mente, acredita no que eu estou te falando essa manhã. Tem esperança. Tem aquela luz no fundo do túnel. Se você crê e se você dá o seu coração para Jesus, tem esse requisito. Vamos lá no verso 6. Aquela luz é Jesus. É Jesus que eu precisava de achar. Fui para ficar 10 dias. E Ele mudou minha vida. Ele falou assim, não, o plano dele não é 10 dias. E eu fiquei desde então. E Deus foi me abençoando. Deus trouxe o Caleb, nós casamos depois de 8 meses. Eu nem pensava nisso, mas Ele que fez. Ele que fez. Deus me deu 2 filhos lindos, presentes de Deus. Quando o diabo falou assim, não tem jeito, você não vai ter filhos. Quem que é maior? O nome de Jesus é maior. Amém? Quando Ele falou, não tem jeito para você. Você vai ficar desse jeito a vida inteira. Você vai se enlouquecer. Quem que é maior? O nome de Jesus. Não são os demônios. Não são os demônios. Nós vamos crer na palavra de Jesus. Crer no poder dEle, porque Ele é maior. Mas nós vamos dar nosso coração para Ele. No verso, eu levei 4 mudas de roupa, 1 par de pijamas e tinha 2 roupas de culto, porque eu ia ficar 10 dias. E eu não tinha muita coisa aqui. Mas Ele fez. Ele fez. Nós somos fiel no pouco, Ele vai nos dar muito. Jesus vai nos abençoar. Amém? E Ele tem cuidado, eu tenho visto, eu sou tão grata. Quando eu entrei aqui, eu falei, Jesus, eu sou tão grata de ver as vidas e no que Deus tem feito. Sabe? Vidas preciosas. Eu amo todos vocês. Jesus tem cuidado de nós e Ele quer continuar cuidando. Ele quer continuar nos abençoando, mas Ele quer a nossa vida. Ele quer a nossa rendição. No verso 6 fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ele quer o nosso coração. Ele quer que a gente o busque. Ele não quer que a gente busca outras coisas, Ele quer que a gente busque Ele para Ele nos abençoar e nos fazer significante. Ele nos muda. Porque a coisa mais importante, coisas materiais não são importantes. A nossa vida espiritual, a nossa vida com Jesus é que é importante. Fala assim, deixa o perverso o seu caminho. Está dando a chave aqui. Deixe o perverso o caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele.
e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, rico em misericórdia. Ele é rico em misericórdia, Ele nos perdoa, Ele vai nos perdoar. Então aquele demônio acusador, religioso que fala que não tem jeito para você, é mentira, é mentira. Jesus é maior, Jesus é rico em misericórdia. Se nós vamos para Ele com o nosso coração contrito, o nosso coração quebrantado, falando: Jesus, eu não sou nada, eu me entrego a Ti, Jesus. Um dia não aconteceu nada, continua batendo, porque Ele está fazendo uma obra no nosso coração. Ele está fazendo. Eu não estou conseguindo nada, eu não estou vendo nada. Ele está agindo, Ele vai nos mudar. Amém, irmãos? Nós vamos crer nisso, porque tem esperança. Aquele diabo religioso quer nos massacrar, ele quer nos colocar debaixo. Está vendo que você teve outro pensamento? E aí, o que você vai fazer agora? Não tem jeito mais para você. Sabe o que eu fazia? Eu entrava dentro do banheiro, eu falava assim: Jesus, deixa os prantos vir, irmãos, porque quebra a dureza. É isso que eu faço com meus filhos. Eu caio no chão. Eles têm que ver o nosso exemplo. O que nós vamos fazer? Não importa o que eles estão manifestando. Aquele diabo quer pôr na sua cara. Olha o que ele está fazendo. Olha que coisa feia. Olha que coisa horrível. De novo aconteceu isso. Eu vou para o Deus da minha salvação, diabo. Eles foram nascidos pelo sangue de Jesus. Eles são de Jesus. Eles pertencem a Deus. Você não vai os ter, diabo. É isso que tem que subir dentro de nós. Não é o que eu vou fazer agora. Eles vão ver que eu estou indo para Jesus. Eu não sei ser mãe, eu não sei de nada. Eu preciso da graça e da misericórdia dele. E ele vem ao nosso clamor. John, eu mandei a mensagem para a Sara, porque ele vem ao que clama de todo o coração, irmãos. Eu lembro de sendo pequena e o John cantava isso aqui na frente. Olha o fruto, John, porque Deus é fiel. Ele vem ao que clama, irmãos. Põe sua fé nisso. Certo, Deus tem salvação para o seu povo. Ele tem, irmãos, certo. Deus tem libertação para o seu povo. Ele vem ao que clama de todo o coração. Certo, Deus tem salvação. Certo, Deus tem libertação. Sim, Jesus, nós cremos em Ti, Jesus. O Senhor vem ao que clama de todo o coração, Jesus. O Senhor não nos lança fora, Jesus. O Senhor não nos rejeita, Jesus. Ele vem ao que clama. Ele vem ao que clama de todo o coração. Ele quer o nosso coração. Ele está atrás do nosso coração. Sim, Jesus, nós damos nosso coração a Ti, Jesus.